tarde a todos. Vamos iniciar hoje a reunião da Clínica do Serviço de Medicina Fetal, com a palavra, então, a Daniele Flávia, que vai nos falar sobre tumores sacrococcígeos. Então, vamos lá. Vou falar inicialmente de um caso que a gente teve, tá? Então, a paciente KRA, 30 anos, segundo grau completo, procedente de Moriaé. É uma paciente que, da história ginecobstétrica, não tem nada mais importante. Ai, meu Deus, que susto. Uma cesárea há 4 anos, de história pregressa também, nada de muito importante, né? Cirurgias, comorbidades, o uso de drogas lícitas ou ilícitas. Tá todo mundo me ouvindo, né? Caiu um raio aqui agora perto da minha casa. Vocês estão me ouvindo? Sim, te ouvindo. Tá. Primeira consulta, ela chegou pra gente dia 12/8, com 26 semanas e 6 dias. Então, ela vem encaminhada sem queixas por conta de uma alteração identificada morfológico de segundo trimestre. Tinha ultrassom de primeiro trimestre, primeiro ultrassom dela foi com 7 semanas e 1 dia e era concordante com a data da última menstruação. Dos exames de rotina do primeiro trimestre, a única coisa que chamava atenção para a gente é que ela tinha um cumbis indireto positivo de 1/8, e depois foi repetido e outras avaliações também a gente fez essa dosagem e veio negativo posteriormente. Na primeira consulta, então, a gente tem os ultrassons que ela realizou. No ultrassom de primeiro trimestre, né, a triagem de risco de cromossomopatias veio baixo risco, um colo de 3,4, que mediram ainda com 12 semanas. E no morfológico, então, foi identificada a massa em região sacrococcígea sólido-cística, sugestiva de um teratoma sacrococcígeo tipo 1, medindo 4 por 5 por 4,8 centímetros. Depois ela teve uma avaliação mais precoce, teve um crescimento muito discreto, e aí com 30 dias foi repetido o exame ultrassonográfico e na medida praticamente dobrou o que em 30 dias o tamanho da massa em região sacrococcígea. Aqui são as imagens da nossa avaliação, quando ela chegou para a gente com 26 mais 6. A imagem à esquerda, a gente consegue ver realmente, né, que trata-se de uma massa heterogênea, né, com regiões císticas em seu redor. Aqui, lá embaixo, a gente consegue ver o volume, né, assim, grande, de 1.246, e as imagens da direita mostrando o fluxo para essa massa tumoral. Essas segundas imagens aqui, ela vem mostrar para a gente, na primeira aqui delas, à esquerda, aqui na seta em vermelho, mostra para a gente que a massa está toda aqui na região sacral. Na pontinha da seta, a gente consegue ver que parece haver uma parte do conteúdo que é interna. Na segunda imagem, a seta em vermelho mostra para a gente o finalzinho da coluna vertebral, e posteriormente à coluna, a gente vê que não tem nenhuma herniação, não tem nada exteriorizado. Realmente, no final da coluna que a gente vê realmente a massa bem significativa. E essa terceira imagem mostra para a gente o tamanho do conteúdo cístico que tem nessa massa sacral do feto. Então, um feto com o peso de 1.158, uma placenta corporal posterior, e identificada essa massa heterogênea, região sacral, medindo 14,9, 11,5 por 13,8, com volume de 1.246 centímetros cúbicos, sugestivo de um teratoma sacrococcígeo tipo 1. Além disso, foi identificada a dilatação de veia cava inferior e conducto venoso sem alterações, e na avaliação de probabilidade de anemia fetal, houve uma alteração no índice cardiofemoral, apresentando uma probabilidade dessa anemia, e o pico de velocidade sistólica ainda dentro da normalidade.
Do exame físico, a gente tinha, eu acho que o que mais chamava a atenção aqui para a gente aqui era uma gestação de 26 mais 6, com uterofita de 31 centímetros, toque vaginal sem alterações e retorno com uma semana para a gente avaliar a possível abordagem intrauterina. A paciente retornou então para a gente sem queixas. No exame físico, a gente já teve uma mudança significativa de uterofita para 41. O colo não tinha modificado. O paciente estava com 27 semanas e 6 dias e foi conduzida à maternidade para a gente fazer a abordagem intrauterina. Foi realizada, então, uma embolização guiada por ultrassom, sem intercorrências. Como eu falei, o cumbis dela, os demais foram negativos, então a gente repetiu, inclusive, nesse dia, e foi feito imunoglobulinante D. Orientações e retorno com uma semana. Com 28 semanas e 2 dias, a paciente retornou para a gente. Nesse dia foi feita uma drenagem, por conta desse aumento de volume, né? Drenado 1 litro da porção, né, da região cística do tumor sacrococcígeo, guiado por ultrassom, ato sem intercorrências. No dia 25/8, em nova avaliação, foi realizada a segunda embolização e também ocorreu sem intercorrências e com retorno com uma semana. Dia 1º de setembro, o paciente estava com 29 semanas e 5 dias, foi admitido então na maternidade para a gente fazer a avaliação fetal, paciente sem queixas. Então, no dia 1º/9, 29 mais 5, com 2 quilos, 139 no percentil 82. Uma massa heterogênea na região sacral, medindo 17,7, 12 por 16, com volume de 1.800 centímetros cúbicos. Sugestivo, né, de um teratoma sacrococcígeo, mas infelizmente foi detectado um decesso fetal. A paciente, então, ela já tinha uma cesariana anterior, foi submetida a cesárea, um feto morto, com pele macerada, sexo feminino, com volumoso tumor, uma placenta volumosa com sinais de hidropsia. A paciente que evoluiu com hemorragia intraparto, né, por uma hipotonia uterina, que teve uma boa resposta à abordagem medicamentosa completa. Então, esse foi o neném, né, uma menininha. A massa tumoral a gente vê que é bastante significativa, a impressão que dá, ela já estava até um pouco mais murcha, né, pós-parto, e realmente a gente já tinha sinais de alguns dias, né, de decesso fetal, e é uma massa bem importante, um volume significativo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o teratoma sacrococcígeo, que foi a hipótese diagnóstica desse caso. Então, na verdade, os teratomas, eles são tumores de células germinativas que surgem em região extragonadal, né, fora do testículo e fora dos ovários. Em geral, eles vão aparecer quando extragonadais em locais de linha média e os locais específicos vão variar com a idade mesmo de cada criança, né? Os bebês e as crianças pequenas, os teratomas sacrococcígeos, né, são o tipo de tumores de células germinativas mais comumente descrito. A neoplasia fetal frequentemente reconhecida, o teratoma sacrococcígeo, tem uma incidência de 1 a cerca de, em cada 27 mil nascidos, e sendo mais comum no sexo feminino, podendo chegar a 3 até 4 para cada um. O teratoma, eles que têm elementos malignos, eles não são comumente vistos em neonatos, geralmente são em idade um pouco mais avançada. E a incidência de malignidade, ela vai aumentar com a idade pós-natal mesmo. Então, nos neonatos, essa incidência tende a ser muito menor. Quanto à patologia, os teratomas sacrococcígeos são compostos de células das 3 camadas, né, das celulares germinativas, tem componente sólido, cístico, ou pode também ter conteúdo misto,
como foi o nosso caso descrito. Muitas vezes eles não vão apresentar cápsula ou pseudocápsula. Quanto à histologia, nós temos os teratomas maduros, que são tecidos totalmente diferenciados e de vários sítios somáticos. Então, o mais conhecido que a gente tem, né, são os teratomas mesmo ovarianos, e é muito conhecido, né, nas mulheres jovens, e é comum de encontrar, né, osso, cabelo ou dente. Então, a origem realmente é a mesma. Os teratomas imaturos, os tecidos embrionários ou estruturas são mais indiferenciadas, e existe a classificação de acordo com a porcentagem desses tecidos indiferenciados. Então, é grau 0, quando é um teratoma maduro. Quando a gente tem menos que 10% de estrutura indiferenciada, é grau 1. De 10% a 50% de células, né, de tecido indiferenciado, grau 2. E quando maior que 50%, já é caracterizado por grau 3. E os teratomas malignos é quando tem qualquer elemento maligno nesse teratoma, cerca de 11%, no máximo 35% dos pós-natais, eles vão ter essa característica de malignidade. E o elemento mais comum, né, maligno, é o componente do saco vitelínico, que tende a produzir alfa-fetoproteína. Outros elementos malignos podem incluir também o carcinoma. Na apresentação clínica, então, geralmente, eles se apresentam ainda intraútero. Ela é uma massa que se estende para fora da extremidade da região caudal do feto, ou então como um tumor na infância. Na infância, tende a se manifestar, né, com fraqueza, a criança pode ter dor, ou principalmente parestesia, pela localização mesmo anatômica desse tumor. Quanto à classificação, ele vai utilizar, né, a classificação de Altman. Ele descreve até que ponto o tumor ele é externo ou então interno, tem componente então externo e interno. O diagnóstico pré-natal, ele geralmente vai acontecer no segundo trimestre, e na maioria das vezes, quando a gente faz o diagnóstico intrauterino, trata-se do tipo 1 ou 2. Por quê? O tipo 1 e 2 são os componentes que têm componente maior externamente. Então, tipo 1, então, um grande componente externo com uma pequena quantidade interna. Então, aqui na região sacral, no tipo 2, é quase que proporcionalmente conteúdo externo e interno. No tipo 3, a gente tem uma grande quantidade, né, de massa em região interna, né, aqui paravertebral, e uma quantidade muito pequenininha de tumoração exteriorizada. E já no tipo 4, a gente só tem tumor interno. E o tumor descrito, né, no caso clínico, foi o tipo 1, onde tinha um conteúdo bem significativo externo e um conteúdo interno bem pequeno. Então, no diagnóstico, a gente tem uma massa na coluna distal, ela pode ser sólida ou mista, as calcificações em geral estão presentes. Algumas anormalidades estruturais associadas, elas podem aparecer decorrente mesmo, principalmente do tamanho desse crescimento tumoral. Então, se alterações de bexiga, hidronefrose, principalmente se for um tumor muito grande, com crescimento interno, promovendo alguma obstrução, estenose retal ou atresia e cardiomegalia secundária achante vascular, insuficiência cardíaca de alto débito, são todas consequências mesmo desse crescimento tumoral. A ressonância magnética fetal, ela pode ser associada no diagnóstico, pensando em ter uma maior precisão e extensão, principalmente quando a gente precisa avaliar a região intrapélvica e abdominal do tumor, e para a gente avaliar a compressão de órgãos adjacentes. Segmento pré-natal, planejamento pré-operatório para ressecamento cirúrgico, né, o pós-natal, e diagnóstico diferencial também vai ter uma grande importância a ressonância magnética. Aqui, a gente tem na seta, né, em amarelo, a gente consegue ver um grande teratoma sacrococcígeo, e aí a gente vê que a coluna vertebral, a pele íntegra, a região posterior não tem nenhuma alteração, realmente aparece na região sacral do feto. E na imagem B, a setinha amarela mostra novamente
em região sacral, uma tumoração grande. E aqui, ó, a gente vê os rins, na verdade, rim direito e esquerdo, com dilatação de pelve, cálice renal. Nesse caso, a massa foi tão grande que houve um efeito de massa sobre a bexiga e acabou ocorrendo realmente obstrução, né, com hidronefrose bilateral, dado o tamanho desse tumor. E essas outras duas imagens, nesse primeiro aqui à esquerda, a gente consegue ver o finalzinho aqui da coluna, com a imagem tumoral aqui na região sacral. Na letra B, mostrando que tem um conteúdo mais cístico, você vê que foi jogado o colo, o Doppler, que é pouco significativo. E aí embaixo, na letra C, a ressonância vem mostrando para a gente que tem um conteúdo aqui pequeno, interno, a massa tumoral, e na parte mais externa a gente vê a região cística que foi demonstrada aqui na letra B. E essa outra imagem é uma ressonância, onde a gente tem um teratoma tipo 4, onde o conteúdo é totalmente interno. Então, pensando em diagnóstico diferencial, primeira coisa que a gente tem que pensar realmente é no defeito de fechamento de tubo neural distal. Então, assim, a gente tem que pensar que os elementos da coluna vertebral, eles vão estar abertos posteriormente, né? E, em geral, vai estar formando um saco herniário, né? A meningo, ou então a mielomeningocele, posteriormente à coluna. Os teratomas, eles sempre têm uma porção próxima ali do cóccix e podem colidir, inclusive, com o sacro, mas o efeito de massa realmente é pré-sacral. Antes, ambos vão poder aumentar a alfa-fetoproteína, tanto materna quanto de líquido amniótico. Então, é importante a gente fazer essa avaliação ali da parte dorsal mesmo da coluna, identificando se não tem algum saco herniário ou se trata realmente de uma massa apenas sacral. Então, quanto ao manejo, o ideal é que seja feito ultrassom seriado, avaliação de placenta, volume de líquido do tumor, e aí é bem variável, assim, o quanto que a gente vai acompanhar esses fetos, se vai ser mais de perto, a gente vai poder espaçar um pouquinho a mais. O objetivo é identificar fetos que têm um risco aumentado de morte, que na verdade é igual a gente pensar um risco aumentado de descompensação cardiovascular, medir esse tumor e nas proporções, né, sólidas, nas porções sólidas a gente tem que avaliar fluxo vascular. O fluxo vascular desses tumores fala muito para a gente do risco de compensação, fala muito de fetos que têm risco aumentado de morte. E atenção para os tumor de crescimento rápido e tumor sólido. Então, tumor de crescimento rápido, tumor sólido que tem fluxo vascular, são todos fetos que apresentam risco aumentado de morte e descompensação. Lesões grandes, acima de 10 centímetros, tendem a ter uma alta taxa de mortalidade perinatal, e as lesões císticas que têm uma vascularidade ausente ou quase nada, né, tendem a apresentar um crescimento mais lento e ter um resultado mais favorável. Então, mesmo naqueles teratomas que são acima de 10 centímetros, mas que não têm esse alto risco mesmo para descompensação, tendem a ter melhores resultados. E o eco fetal, a gente avaliar a insuficiência cardíaca de alto débito é extremamente importante no acompanhamento desses pacientes. Então, pensando em prognóstico, esse artigo, né, esse estudo, teve como objetivo propor uma avaliação mesmo, uma forma da gente conseguir avaliar e poder ter mais palpável mesmo esses fetos que a gente acompanha diariamente dentro do pré-natal. Então, o que foi proposto foi que a gente, diante das características de um tumor, né, tudo aquilo que eu falei, um tumor sólido, tumor vascular, o volume tumoral, se tem uma vascularização mais evidente, em geral, esses tumores, eles fazem como se fosse um roubo mesmo vascular do feto, muito parecido mesmo com as malformações, né, arteriovenosas, que também simula muito a alteração nos gemilares mono-mono, e esse roubo vascular acaba provocando essa descompensação cardiovascular fetal, que leva a uma fase crítica, né, que manifesta com a hidropsia fetal. Mas antes disso, faz uma placentamegalia, faz um aumento de líquido amniótico, né, um polidrâmino. Então, esse
esses fatores todos devem ser avaliados durante o acompanhamento desses fetos que apresentam alto risco de descompensação. Então, diante desse desejo de identificar, né, assim, da gente ter mais palpável essa identificação do prognóstico desses fetos com teratoma sacrococcígeo, esse estudo veio propor, então, uma razão que é feita do volume total do tumor, que pode ser calculado tanto pela ultrassonografia ou ressonância magnética, sobre o peso fetal estimado. E eu uso eles usaram a base de cálculo do Hadlock. Então, diante desse estudo, eles conseguiram chegar a uma conclusão de que, quando é realizada essa razão ali antes de 24 semanas, e a gente tem essa razão maior do que 0,12, ela era um sinal de mau prognóstico. Então, todos esses fetos que tinham TFR maior que 0,12 tinham um risco aumentado de complicações na gravidez e a morte perinatal era mais elevada. E, ao contrário, quando esse TFR era menor ou igual a 0,12, o curso perinatal era não complicado em quase 100%, com quase 100% de sobrevivência desses fetos. E o que observaram também é que todos os fetos do estudo que evoluíram com hidropsia, eles tiveram essa razão maior que 0,12, né, assim, confirmando esse sinal prognóstico que tanto buscavam na avaliação desses pacientes com teratoma. Aqui é a tabela descrita desse estudo, onde eles colocam a avaliação, aqui a razão, né, o TFR, quando a gente vê eles aqui, ó, a partir de 0,14, 0,18, chegando aqui até 1,31, a gente vê que a quantidade, né, a porcentagem de morte neonatal foi muito maior, os sobreviventes estavam aqui com uma TFR, né, abaixo de 0,12, hidropsia fetal, todos que tiveram hidropsia fetal, eles tinham um TFR acima de 0,12 também, e aí algumas abordagens, né, na verdade, foi realizada no período pós-natal. Esse outro estudo, ele também veio avaliar, né, essa questão de um marcador, em busca de um marcador de prognóstico adequado desses fetos, com avaliação em período de 2 anos, uma avaliação retrospectiva, e o objetivo foi também estabelecer os preditores de mau prognóstico. E eles propuseram, né, essa razão, o TFR e a morfologia tumoral, tiveram N de 37 pacientes, e aí chegaram à mesma conclusão, de que quando a gente faz essa razão em menos de 24 semanas, a gente tem esse parâmetro de maior que 0,12 como preditor de mau prognóstico. Os pacientes que foram avaliados em menos de 32 semanas, o valor de corte passou a ser maior que 0,11%. E da característica morfologia tumoral, eles observaram que todos os tumores sacrococcígeos císticos, eles tiveram um bom prognóstico, o que também já tinha, né, sido descrito anteriormente. Esse outro artigo foi uma revisão sistemática com 18 estudos, onde foi avaliada a sobrevida geral, né, desses pacientes, que foi de cerca de 73%. Apenas 15% dos pacientes com hidropsia fetal sobreviveram. Quando a gente compara o tamanho tumoral, a gente vê que tumores menores que 10 centímetros têm uma sobrevida maior, de cerca de 81%. Tumores císticos ou tumores mistos também tiveram uma sobrevida maior. Tumores maduros, cerca de 98% de sobrevida. Quanto ao tipo, a classificação, a gente vê que não houve muita diferença, uma diferença muito significativa de sobrevida, não. E aí, lembrar que nesse estudo, 52% dos sobreviventes, eles nasceram antes de 34 semanas. Então, é um fator que a gente vai discutir um pouquinho à frente, que a questão da prematuridade é um fator que a gente vai ter que pesar muito, porque algumas vezes o passar do tempo, ganhar o tempo para maturidade fetal, a gente pode perder tempo porque aumenta a descompensação desse feto quando a gente for pensar realmente no parto. E nesse estudo, a via de parto não alterou a sobrevida. Então, pensando
Diante disso, né, no manejo perinatal, como a gente realmente, né, deve fazer, né, conduzir? Diagnóstico pré-natal, monitoramento rigoroso, eles melhoram os resultados fetais, mas o que se observou é que a mortalidade geral ainda permanece muito alta. São fetos que a gente ainda não consegue um time muito ideal para conseguir interromper a gestação e conseguir uma sobrevivência ainda alta. O ultrassom sugere-se que seja feito 3 vezes por semana, um pouco mais de perto, um ecofetal semanal. Então, o objetivo é a gente ver crescimento tumoral, a placenta, como eu falei anteriormente, fetos que têm um alto risco de morte, de descompensação, eles tendem a fazer uma placentomegalia, uma placenta fiquidrópica também, e o ILA, porque o polidrâmino, ele significa que está tendo um roubo vascular, e esse feto começa a ter um polidrâmino. Então, o pico da velocidade sistólica, para a gente pensar em questão da anemia, do roubo vascular, avaliação de ducto venoso e diâmetro da veia cava inferior. Além disso, a gente fazer essa avaliação do prognóstico antes de 24 semanas. Quais as complicações perinatais que a gente pode ter? Então, trabalho de parto prematuro, principalmente por um polidrâmino, né, significativo, hemorragia tumoral espontânea ou ruptura. Um dos principais fatores de morte intraútero é por conta dessas hemorragias intratumorais. E síndrome do espelho materno, né, que na verdade é um reflexo da descompensação fetal. Intervenções intraútero, a gente tem que lembrar que trata-se, na verdade, de uma abordagem com o objetivo da gente ganhar tempo mesmo, até esse feto ter uma maturidade, né, uma viabilidade, e conseguir realmente ter um crescimento melhor, crescer e amadurecer, até que a gente consiga realmente interrupção da gestação, né, o parto. E o procedimento definitivo, ele vai ser realizado mesmo após o nascimento. Pensando nas abordagens que podem ser feitas diante do teratoma, a gente tem as abordagens minimamente invasivas, no manejo desses fetos que já estão hidrópicos, que vai incluir, pode ser feita a ablação, a laser, a ablação por radiofrequência, drenagem de bexiga, né, no caso de uma uropatia obstrutiva, e aspiração de cisto. Alguns fetos com teratoma de alto risco, eles têm indicação de realizar uma cirurgia fetal aberta intraútero, e é uma opção para alguns centros especializados, e o que a gente sabe é que varia muito, assim, a indicação, os critérios mesmo para a cirurgia de cada centro. A maioria deles indica nos fetos que têm um teratoma sacrococcígeo de alto risco e hidropsia, ali em torno de 28 e 32 semanas. Lembrar que há contraindicação para a cirurgia fetal aberta, então tumores que são 3 e 4, então assim, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter exteriorizado esse tumor para a gente conseguir esse controle, né, da região que vai fazer esse roubo vascular. Placentas, placentomegalia grave, que significa que é um feto que já está com comprometimento avançado, encurtamento cervical, né, sinal de trabalho de parto, né, que pode evoluir um parto prematuro, e problemas médicos maternos. Então, se você tem sinais de uma síndrome de espelho, é muito melhor você pensar na interrupção, pensando na mãe, do que a gente postergar ainda mais essa gestação e ter complicações maternas. Então, essa imagem aqui é só mesmo ilustrando a ablação por radiofrequência. Então, a gente vê que um tumor extremamente irrigado, uma vascularização significativa, e aí entra realmente com o condutor e faz essa ablação na região vascular. Essa outra imagem é só mesmo mostrando uma massa tumoral bem importante, né, significativa. Foi uma reconstrução aqui no volume de 1.200, foi uma reconstrução 3D realizada aqui à direita, e embaixo a setinha branca mostrando que esse feto já apresentava uma dilatação de veia cava inferior. Esse outro artigo publicado pela SWOG em 2014, ela veio colocar para a gente, né, a partir de uma série de casos e uma revisão sistemática, né, assim, a questão mesmo da abordagem minimamente invasiva desses fetos com teratoma sacrococcígeo. Então, a gente precisa avaliar o tamanho, a taxa de crescimento,
a função cardíaca fetal e identificar os fetos de risco particular de descompensação cardíaca. Então, quando a gente pensa em uma abordagem fetal, a gente pensa para aqueles fetos que têm risco aumentado, né? E aí o que foi proposto é que a insuficiência cardíaca fetal, após a vitalidade, então o feto já está apresentando uma descompensação, e a gente já tem uma idade viável, é muito melhor a gente antecipar o parto e fazer uma cirurgia pós-natal do que a gente ter a opção de submeter o feto a uma abordagem intrauterina, que não é isenta de risco, e acabar evoluindo com a morte intrauterina. Então, essa questão da viabilidade deve ser pesada. Nesse artigo, especificamente, não delimitou uma idade, mas a gente vai ver à frente que outros estudos, eles já determinam, colocam a idade mais determinada. Se a gente já tem insuficiência cardíaca fetal, hidropsia, pré-viabilidade, aí que a gente deve pensar numa abordagem intrauterina. Aí o que a gente tem, né? Cirurgia fetal aberta, que a gente tem sugerido um potencial de terapia para evitar a morte fetal intraútero, e temos a abordagem minimamente invasiva, que coloca o feto com risco um pouco maior de morte intrauterina. Acredita-se que quando o feto ele é submetido a essa abordagem minimamente invasiva, aumenta o risco de ocorrer hemorragia, então ruptura desse tumor. E o que a gente tem aqui, a gente consegue ter uma sobrevida aumentada quando a gente submete o feto à cirurgia intraútero de cerca de 50%, e quando a abordagem é minimamente invasiva, a gente pode ter um ganho de sobrevida de 30%. Então, 50% em relação à cirurgia e 30% em relação à abordagem minimamente invasiva. Os eventos adversos são comuns à cirurgia quanto à abordagem minimamente. A gente pode ter morte fetal intrauterina, ruptura prematura de membranas e prematuridade extrema. Nesse estudo, sobreviventes, a idade estacional média do nascimento já foi para 30 semanas, né, na outra revisão sistemática abaixo de 34 semanas, e o que o artigo vai colocar para a gente é que, diante dos riscos significativos que existem para os procedimentos fetais, eles precisam ser reservados para aqueles pacientes que têm realmente indicação, que são fetos que têm um teratoma de risco aumentado, que têm sinais de insuficiência cardíaca, que já estão com hidropsia fetal, e não deve ser considerado naqueles tumores pequenos, nos tumores císticos, que são tumores que tendem a ter uma evolução mais favorável. Esse artigo, então, na verdade, foi um estudo realizado nos Estados Unidos. O primeiro estudo deles foi esse, diante, né, assim, dessa situação tão difícil que é mesmo, tão imprevisível como é conduzir esses teratomas sacropoxídeos, a primeira coisa que eles levantam é isso, que o teratoma sacropoxídeo de alto risco é um teratoma, né, sólido, vascularizado, de crescimento rápido, ele vai manifestar sinais de descompensação fetal e ou materna em torno ali, de 27 a 32 semanas. Então, o terceiro trimestre para esses fetos é uma fase crucial e que apresenta muito risco para esses fetos. A conclusão foi que, na verdade, esse artigo, a pretensão, né, a idade de corte para ele seria de antecipação do parto em torno de 32 semanas, e na conclusão eles chegam a essa hipótese, né, de que foi levantado de que se a gente tinha um teratoma tipo 1 ou tipo 2, sinais precoces de hidropsia ali antes de 28 semanas, eles já começavam a recomendar que seja feita a cirurgia fetal. Lembrando das contraindicações, caso esse feto tenha menos que 28 semanas, né? Então, assim, mas teratoma tipo 3, tipo 4, placenta grande e grave, né? Encurtamento cervical, problemas maternos, a gente não vai ter terapia eficaz, e a saúde materna é que passa a ser prioridade caso tenha essas contraindicações para cirurgia fetal. E aí, passando dessa fase, né, de 27, 28 semanas, a gente tendo em mãos, né, o reconhecimento das fases de, né, crescimento rápido tumoral, algum sinal de hemorragia interna, mudança do Doppler, principalmente da artéria umbilical com diástole zero ou reversa,
progressão da placentalomegalia, polidrama, evidências de síndrome do espelho materno, a gente tem que considerar o parto prematuro. E nesse artigo eles levantam, na verdade, um dos pacientes deles, né, da série de casos deles, foi realizado a interrupção utilizando o ESG, né, o tratamento intraparto. Na verdade, eles conseguiram fazer um controle do teratoma. Foi um feto em que fez uma hemorragia intratumoral. Infelizmente veio a óbito, mas conseguiram estabilizar o paciente no pós-parto imediato. Dando continuidade a esse mesmo artigo ainda, o que é muito recomendado durante todo o artigo é essa questão da gente antecipar o corticoide, que seja feito mais precoce, e o parto assim que a gente tiver evidências de um trabalho de parto iminente. Então, assim, em alguns casos onde a gente teve um polidramo bem expressivo, ali em torno de 26, 27 semanas, eles já anteciparam, internaram o paciente, já anteciparam e fizeram corticoide, e em poucos dias o paciente já evoluiu com rotura prematura, ou a outra então em trabalho de parto. Então, é extremamente indicado aqui a gente já antecipar esse corticoide. Na ausência da hidropsia fulminante, né, um parto prematuro preventivo, ele pode estar associado a bons resultados de fetos de alto risco que são selecionados. O que observa muito aqui é que os fetos, os recém-nascidos hidrópicos, eles têm piores resultados. E apesar dessa questão desse levantamento, né, de uma interrupção um pouco mais precoce, da antecipação desse parto, eles pesam muito que as complicações da prematuridade, né, não devem ser subestimadas, só que o questionamento que é levantado é que algumas vezes ganhar talvez uma semana, a gente tem fetos muito mais graves, e quanto à questão da prematuridade, às vezes não vai mudar muito, tá? Às vezes o manejo desse paciente pós-parto pode ser melhor se ele não estiver tão grave. Nos casos de um teratoma de baixo risco, pode ser realizada a cesariana após 36 semanas de gestação. E nos tumores pequenos, aqueles que têm menos que 5 centímetros, não tem contraindicação para nascer de via baixa, né, via vaginal, mas em geral realmente são todos por via transabdominal. E aí esse segundo artigo, que também foi realizado alguns anos depois, ele foi publicado agora em 2018, ele foi realizado também nos Estados Unidos, nesse hospital da Filadélfia, e eles foram analisar esse estudo que eu apresentei anteriormente. E o que eles identificaram? Que os fetos que foram, as gestações que foram interrompidas, né, a antecipação do parto, por indicação materna, um trabalho de parto prematuro, rotura prematura de membranas, os fetos não tinham um comprometimento ainda significativo e foram os fetos que tiveram melhores resultados apesar da prematuridade. Já os fetos que foram submetidos a uma cesariana, uma interrupção por conta de uma complicação fetal, há um feto que teve uma hemorragia intratumoral, fetos mais hidrópicos com hidropsia fulminante ou mais avançada, foram os que tiveram pior evolução no pós-natal. Então, com essa avaliação, eles observaram que, tendo esse valor de corte de 27 semanas como viável, eles tiveram um aumento de sobrevida de 40% no estudo realizado, que foi publicado em 2011, com a sobrevida aumentada para 80% agora nesse último estudo deles, publicado em 2018. Então, esse fluxograma resume a avaliação que foi feita dentro do serviço. Então, se a gente tem um teratoma de risco aumentado, a gente tem tipo 1 e tipo 2, que são passíveis de cirurgia, né? Se a gente não tem contraindicação para cirurgia fetal intrauterina, e tem uma progressão, sinais de descompensação cardíaca, menos de 27 semanas, a gente pensa em cirurgia fetal mesmo. Agora, se é tipo 1, tem mais de 27 semanas, começa a descompensação fetal, o melhor é que esse feto seja entregue numa fase mais antecipada do que uma hidropsia, que ele vai ser um feto mais grave para ser conduzido com piores respostas mesmo no pós-natal. Se a gente tem, né, uma hemorragia, sinal de hemorragia tumoral, hidropsia fetal, mais de 27 semanas, o ideal é que já pense mesmo na interrupção. Sinais de trabalho de parto prematuro ou complicações maternas, e você já tem mais de 27 semanas,
é a idade mesmo de corte para isso. Lembrando que tipo 3 e tipo 4, a gente não vai pensar em cirurgia fetal, porque realmente é contraindicado. E nos teratomas sarcopoxídeos de baixo risco, o ideal realmente é que seja feita cesariana eletiva em torno de 36 semanas. Então, na avaliação, entrando já na avaliação pós-natal, né, se o feto não foi realizada a ressonância, ainda no período pré-natal, pode ser feito para a gente avaliar mesmo a extensão do tumor. Uma tomografia computadorizada de tórax e cintilografia óssea é feita para estadiamento. Dosagem de alfa-feto, beta-HCG pode ser realizado e acompanhado para a gente pensar nessas questões da malignidade e acompanhamento mesmo pós-natal. Esse recém-nascido que a gente viu um teratoma bem significativo, a imagem em B foi feito um grampeamento, uma redução tumoral, e por último, né, na abordagem final, na letra C, é pós a correção final desse teratoma. Pensando na ressecção cirúrgica, é uma cirurgia extremamente extensa, pode incluir, inclusive, a remoção do cóccix, né, para considerar completo. Às vezes, se realmente se trata de um tumor que tem elemento maligno, pode ser submetido a uma segunda abordagem. E apesar do controle bem sucedido do tumor na maioria dos pacientes, a gente sabe que existem sequelas, né, são tumores muito grandes, então sequelas funcionais, elas são muito comuns e podem prejudicar a qualidade de vida dos pacientes. Essa revisão, né, que foi uma série de casos mais recentes, publicada com 45 pacientes, também realizados nos Estados Unidos, eles relatam, né, complicações anorretais em 29% dos casos e complicações urológicas em 33% dos casos. Nos pacientes que tinham teratoma tipo 1, não foi identificado nenhuma complicação nem anorretal, nem urológica. A terapia pós-operatória, aí vai depender realmente se trata de um teratoma benigno ou maligno. Nos benignos, a maioria não vão conter elemento maligno, né? A cirurgia completa e precoce, ela tende a ser eficaz na correção desses pacientes, e ressecções incompletas que estão mais associadas à taxa de recorrência quando a gente pensa no teratoma benigno. No maligno, ideal que seja associado a uma quimioterapia, né, do tratamento. No caso dos teratomas malignos no estágio 1 e 2, que foram tratados com a ressecção cirúrgica completa e químio, uma sobrevida global em 5 anos é de cerca de 90% dos casos. Lembrar que, diante da ressecção cirúrgica e a conclusão da químio, né, dos casos de malignidade, é importante o acompanhamento desses fetos, e cada entidade, depende muito da experiência clínica para esse acompanhamento, mas ali a cada 3 a 6 meses, ela fazendo exame clínico, avalia a necessidade de uma ressonância. Pelo menos nos próximos 3 a 5 anos, deve ter esse acompanhamento mais de perto. Os teratomas maduros e imaturos, eles podem recorrer tanto localmente ou à distância, e está associado à diminuição da sobrevida global. Em geral, a recorrência dos teratomas maduros é de 10%, e nos imaturos tem uma recorrência de 20%. E um fator de risco extremamente significativo para a recorrência desses tumores é uma ressecção incompleta ou né, o derramamento do tumor na hora que é realizada a ressecção cirúrgica. Então, no mais é isso.